porque nós vamos entronizar Jesus aqui nesse lugar. Nós vamos adorar Ele, porque a glória é dele, a adoração é para Ele. A vida que meu pai viveu aqui foi para cuidar da noiva dele, e certamente ele teve uma recepção diferenciada lá. Jesus, nós queremos te adorar aqui hoje, porque é tudo teu, é tudo para ti. E nós queremos viver uma vida aqui que glorifique o teu nome, assim como meu pai fez. E se porventura tem alguém aqui que estava afastado do evangelho, que esse seja o tempo oportuno para que faça o caminho de volta. Espírito Santo de Deus, ministra nos corações aqui. Aqueles que estão acompanhando de longe pela transmissão, que o Senhor ministre com autoridade. Em nome de Jesus nós oramos a Ti. Vamos adorar o Senhor. Tem ciúmes de mim, o seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então de repente não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória. Percebo quão maravilhoso Ele é, e o tanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Sua misericórdia. Então de repente não vejo mais as minhas aflições, eu só vejo a glória. Percebo quão maravilhoso Ele é, e o tanto que Ele me quer. E Ele é o nosso galardão. Seu olhar de graça nos atrai à redenção. Se a graça é um oceano, estamos afogando. O céu se une à terra como um beijo apaixonado. Meu coração dispara em meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder, não resente
seu Filho amado pra nos salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei sem medo, então terei vitória, verei a glória do meu Jesus, que vive está. Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Como um ensaio para o céu, diga, porque Ele
Ele sempre... Ei, desligaram lá. Ei. Esperando pra me abraçar e perguntarão a uma voz. Ele dizia que tinha que ter essa música quando ele partisse para o Senhor. Você que conhece, você que conhece pode cantar essa música. Só pela graça de Jesus que eu venci e cheguei aqui. Queria te convidar a aplaudir Jesus nesse momento. Aleluia. Pode assentar, queridos. Amém. Queria agradecer a todos vocês que vieram. Muitos estão de longe, muitos estão na transmissão. Eu separei algumas coisas aqui para falar. Com certeza eu vou me perder aqui, mas nos últimos momentos a gente acreditou até o fim. Quem me conhece de perto sabe que eu não gosto de me expor, mas ali a gente estava diante de uma impossibilidade. Meu pai descobriu um câncer um ano e 8 meses atrás. E antes dele entrar para a cirurgia, ele precisou tirar o rim. Tinha uma massa, o tumor cresceu muito, estava maior do que o rim, aí teve que tirar. E tirou o rim, ele estava com um rim só. Ele disse assim: filho, se eu entrar e não voltar, eu já fui longe demais. Quem é daqui, quem conheceu meu pai antes de se converter aqui? Tem alguém aí da época da Wesleyana? Antes da Wesleyana? Tem algum amigo da Marinha aí? Alguém que conheceu ele na época que ele era militar? Gente, meu pai não era fácil, ele fez muita bobagem, muita bobagem. E ele disse: filho,
se eu for e não voltar, eu já fui longe demais pela graça de Jesus. Jesus me resgatou quando não tinha jeito. Ele transformou minha vida. Ele me deu o seu filho, que é um salvador, só que ele achou que eu precisava também de uma salvadora. O nome da minha mãe é Salvadora. Ele sempre falava isso. E me deu 2 filhos maravilhosos, que servem a Deus, que amam a Jesus. Então, eu venci na vida, eu zerei a vida. Se acabar aqui, eu estou feliz. E ele falava uma coisa que me irritava profundamente. Ele falava: filho, eu tenho mais passado do que futuro. Alguém já ouviu ele falar isso? Eu falei: você tira essas palavras da sua boca, cara. Tem muita coisa para fazer ainda. Tem muita igreja para plantar. Tem muita alma para ganhar. Aí ele: mas eu tenho mais passado do que futuro. Não entendeu nada. Teimoso. E só existe gente teimosa porque tem outro teimoso para teimar. E sempre vai ter teimoso. E nessa última vez que ele precisou passar por uma intervenção cirúrgica, meu pai estava vencendo um câncer. Nós estávamos vencendo um câncer. A gente sempre estava junto em tudo. Aqui eu tive a ideia de fazer uma linha do tempo com todas as igrejas que ele passou. Nos últimos momentos ali, eu me mobilizei e gravei um vídeo. Eu sabia que era muito grave a situação dele. Não foi o câncer que provocou isso. Meu pai teve uma coisa que se chama dissecção na aorta. O cardiologista me falou que provavelmente ele já tinha isso e ainda não tinha se manifestado. É uma coisa tão rara, gente. Isso acomete 1 em cada 100 mil pessoas. É muito raro. E quando acontece, não dá tempo do cardiologista avaliar, porque é o pronto atendimento que faz isso. O paciente chega com uma dor súbita, eles acham que é infarto, fazem exame para infarto, não é infarto. Faz exame para outras coisas e não descobre. Aí a última coisa que fala: poxa, será que é dissecção da aorta? Isso é muito raro. Vamos fazer. Fizeram. E era. Ele teve dissecção na parte ascendente e na parte descendente. Para quem não entende, isso é muito grave. É gravíssimo. As chances dele eram poucas. E aí nesse momento eu pensei: mas agora é um cenário perfeito para o Senhor manifestar o seu poder. Nós vamos orar. E daquele momento em diante eu fiquei em jejum, sem água, sem nada. Falta de jejum vai ser, falta de oração não vai ser. Fui para a internet, bateu 25 mil visualizações. Irmãos em outras igrejas que ele passou, subindo um monte, fazendo corrente de oração. O pessoal de Alcântara fazendo corrente de oração. Muitas pessoas mandando mensagem, eu não estava conseguindo responder todo mundo. E eu falei: Senhor, vai ser um milagre para a glória do teu nome. E aí a gente orando, e o cenário dele piorando, e o médico chegou para a gente e falou: a gente vai precisar entubar teu pai, e que ele está sentindo dor. E ali a esperança começou a fraquejar um pouco. Eu falei: não, Senhor, não, o Senhor não vai levar o meu pai. E aí Deus me deu uma palavra, Salmo 91. Crente, quando o negócio aperta, ele vai para o Salmo 91. 1000 cairão, 10.000 cairão e tu não será atingido. Eu fui impulsionado por isso. Só que Deus me deu o final. Diz assim, e eu estava desse jeito. Meu pai estava deitado, eu segurei a mão dele e eu comecei a ler esse salmo. Quando chegou no 14, diz assim: o Senhor diz: livrarei aquele que me ama, protegerei o que confia em meu nome. Quando clamar por mim, eu responderei e estarei com ele em meio às dificuldades. Eu o resgatarei e lhe darei honra. Com vida longa o recompensarei e lhe darei a minha salvação. Eu estava orando, falei assim: Pai, Deus vai livrar a gente. Você vai levantar daí, a gente vai contar essa história por todas as igrejas que você passou. Eu já estava com tudo na minha cabeça. E aí eu comecei a pensar: e se for para ele ir mesmo? E se esse texto tiver uma outra interpretação? Deus livrar ele de um jeito que eu não estava esperando. Deus dar honra a ele de um jeito que eu não estava esperando. Deus resgatá-lo e dar vida longa de um jeito que eu não estava esperando. Então eu fui, chamei minha irmã, minha mãe,
E, gente, naquele hospital, a gente levantou um altar de adoração para Jesus ali naquele hospital. O médico não estava entendendo por que a gente estava tranquilo. Ele falou, vocês estão entendendo o que está acontecendo aqui? O caso dele não é grave, é gravíssimo. E aí a gente pregou para aquele médico, ele não entendeu nada. E a gente começou a adorar o Senhor na recepção, dando glória ao Senhor. Porque talvez o momento que... talvez a gente não vai ter outra oportunidade de adorar a Deus em meio ao luto. E eu fiz questão de a gente trazer canções aqui que exaltam o nome do Senhor. Porque a gente fez isso no leito, a gente vai fazer isso aqui. E a gente vai fazer isso eternamente. Porque é tudo dele, queridos. Essa vida aqui é uma passagem. Nós estamos com o coração dolorido, mas certos de que Ele está com o Senhor. E aí então, eu cheguei para minha família e falei, mãe, Larissa, a gente quer que papai levante de lá. Mas vamos orar uma coisa que talvez a gente não esteja orando. Seja feita a sua vontade. Aqui nesse leito como é no céu. E Deus fez a vontade dele. Deus não chama a gente para entender a vontade, mas sim para confiar na vontade dele. Como vai ser, não sei. Mas de qualquer jeito a gente vence, queridos. De qualquer jeito a gente vence. A gente vai ganhar de qualquer jeito. A palavra declara que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Não é na força do nosso braço. Não é no dom que nós temos, mas sim na força do nosso braço. E papai, quando ele ia fazer velórios, muitos aqui, eu acredito, tenham acompanhado o velório dele, velório que ele fez, que ele celebrou. E ele sempre fazia apelo no velório. Impressionante. Ele falava, eu não perco a oportunidade de falar de Jesus no momento em que o coração de todo mundo está fragilizado. E eu não posso deixar de fazer isso aqui. Eu não posso. Talvez tenham aqui pessoas, e eu já encontrei 2, e eu falei de Jesus para eles. Talvez tenham chegado aqui pessoas porque gostam da nossa família, gostavam do meu pai, só que estão distantes de Jesus. Meu irmão, não perca tempo. Não perca tempo de voltar os seus olhos para Jesus. Tudo perde o seu valor quando você está com seus olhos fixos em Jesus, fixos na eternidade. Essa vida é uma passagem. Jesus voltou para ele individualmente. Eu falava com o Glautinho. Parecia que Deus estava preparando meu coração para esse momento. Foi muito esquisito. O Glautinho, 2 domingos atrás, ele pregou sobre a volta de Jesus. E o pastor Rafael me deu uma missão aqui de fazer os estudos para os PGs. É desafiador toda semana fazer um estudo. E quando eu fui sexta-feira para lá, eu soube da notícia que ele não estava bem. Falei, eu tenho que fazer o estudo. E eu pensei, vou fazer sexta-noite, que eu estava no apartamento com a minha mãe, e no sábado eu iria para lá. Aí eu estou fazendo estudo, e aí eu lembrei que eu tive uma conversa com o Glautinho de 2 minutos aqui no estacionamento. E ele falou, mano, a gente tem que voltar a falar da volta de Jesus, cara. Porque a gente não pode viver uma vida como se fosse ficar aqui para sempre. E não, Jesus pode voltar individualmente para você, para mim, assim como voltou para o meu pai. E a gente perdeu 2 pessoas muito queridas aqui na nossa igreja, nas últimas 2 semanas, e isso foi muito dolorido para todos. Um menino de 23 anos, uma irmã que era ativa na igreja, apenas 44 anos. Então a gente tem que voltar a falar disso. E às vezes Deus já terminou o propósito na vida de alguém, e a gente está dando... Papai, 2025, agora ele está no paraíso. Papai, 2025, agora ele está no paraíso. E você pode perceber que aquela linha, ela não tem um fim, ela continua ali. Ó. Você não está vendo, mas ela continua. Assim é a nossa vida. A parte mais curta da sua vida é aqui na terra. Mas se você não colocar Jesus no centro, você não vai viver a eternidade com Ele.
Isso é uma verdade que nós não podemos esquecer. Você não está aqui para sempre. Hoje pode ser o último dia de algumas pessoas. É duro dizer, mas eu acho que é um momento apropriado para dizer. Talvez ninguém aqui esteja sentindo uma dor tão profunda como eu, a minha mãe, a minha irmã, minha esposa e os familiares. E eu estou tendo a oportunidade de falar, talvez o que eu não falaria quando eu estivesse pregando. Volta os seus olhos para o Senhor. Volta os seus olhos para Jesus. Queria te convidar a fechar seus olhos. Você que, se essa palavra entrou no teu coração, quero te convidar a você colocar a mão na direção do seu coração e faça o caminho de volta agora. Faça o caminho de volta agora. Espírito Santo de Deus, inunde os corações aqui nessa manhã. Para a glória do teu nome, nós te entronizamos aqui nesse lugar. Nós glorificamos a Ti, porque tudo é para Ti, tudo vem de Ti. Uma vida inteira dedicada à sua noiva, dedicada ao chamado, dedicada ao ministério, para pregar até a Tua volta, sem esperar ter nada em troca. Pai, que nesse dia pessoas estejam se reconciliando contigo. Esse seria o desejo do coração dele, e ele faria isso. E nesse momento eu quero te pedir, Espírito Santo, que o Senhor esteja convencendo do pecado e trazendo à memória a esperança da eternidade, a expectativa da eternidade, que nós possamos viver com os olhos voltados para o Senhor. Perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas faltas, pecados que cometemos e muitas vezes não sabemos. Tira nosso orgulho, a nossa arrogância, o nosso desejo de ficar aqui na terra. Tira, Jesus. Que nós possamos viver aqui para glorificar o Senhor todos os dias. Dar glórias a Ti com nossas atitudes, no nosso trabalho, para os nossos vizinhos, para os nossos familiares. Que as pessoas vejam Jesus em nós, assim como viam no meu pai. Que nós possamos transmitir a mensagem da redenção, a mensagem da cruz, a mensagem de salvação, porque foi isso que você nos disse para fazer, Jesus. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Até a consumação dos séculos, nós sabemos que o Senhor estaria conosco. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor encontre morada em nossos corações aqui nessa manhã, em nome de Jesus. Queridos, eu tive a ideia de trazer alguns itens aqui. Meu pai era vascaíno e ele transmitiu esse legado a mim. Essa cruz é pesada, tá? É uma cruz pesada. E uns irmãos lá de Carmo fizeram essa homenagem para ele no aniversário dele. Vou levantar aqui para vocês verem. Papai é careca há muitos anos. Ele nem lembra quando ele tinha cabelo. E o pessoal brincava muito com ele sobre isso. Eu estava incentivando ele a colocar uma peruca, irmãos. Não é peruca, não, é prótese. Mudou o nome. Ele falou, não, filho, não tem como, é minha marca registrada. Eu falei, cara, vamos mudar um pouco, se ficar ruim, tira. Vai ser história para contar. Ele não aceitou. Enfim, papai gostava muito de camisa florida. Eu peguei uma dele. Eu vou ganhar muitas blusas. Quando eu estava vendo o armário dele, ele tinha muitas blusas. E ele gostava muito de roupa florida. Era o jeito dele. Teve uma época da vida que ele usava muito essa boina. Tem alguém que lembra, tem memória do meu pai com boina? Tem? Levanta a mão e me ajuda aí. Ultimamente ele não estava usando tanto, ele assumiu a careca. Por quê? Ele tinha cabelo só do lado e a boina dava uma disfarçada. Então o cabelo do lado ajudava e a boina tapava onde não tinha. Ele ganhou esse cajado lá em Valença e ele criou um hábito. Todo culto de ceia era culto de exortação. E era exortação à vera, meu irmão, sem poupar palavras. Dedo na ferida, só na raiz. E ele pegava esse cajado. Vou pegar esse cajado, não vai cair tudo aqui. Ele pegava esse cajado, ele parava assim na frente da igreja e batia. Pá! Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ele botava o cajado atrás. E ó,
só lapada, uma atrás da outra. São coisas que marcaram. E a gente lembra de algumas frases dele. Selecionei algumas aqui. Se alguém lembrar de alguma frase até o final do culto, me fala que eu vou falar. Ele dizia: eu faço parte de um caminho que transforma o ser humano. Quem lembra de Maravilha do Maravilhoso? Quem lembra de Não Reclame daquilo que você permite? Quem lembra de É no caminho que tudo acontece? O pessoal de Alcântara. Sustente a verdade e a verdade te sustentará. Ele gostava muito de contar história também. Talvez alguns aqui lembram do Cuco. Alguém lembra da história do Cuco? Da ovelha chafurdando na lama. E muitas outras. Eu tentei lembrar de algumas ontem. Ele era um acervo enorme de histórias. E papai era muito exótico. Eu falei que ia fazer isso aqui. Alguém já viu papai pregar com esse sapato vermelho, gente? Eu vou colocar esse sapato aqui. Meu Deus. E não era só o sapato, queridos. Não era só o sapato, ele tinha um terno uva. Minha mãe tinha um horror daquele terno. O que passa na cabeça de alguém para ter um terno uva? Eu não sei. Mas isso não é suficiente. Teve uma vez que ele cismou de criar uma aranha em casa. Vocês lembram disso? O pessoal de Valença foi lá em Valença. Foi Carmo, desculpa, foi em Carmo isso. E muitas outras coisas. Uma coisa que ficou muito guardada na memória de muitas igrejas que ele passou. Isso aqui é um lenço, tá, gente? E o lenço está dobrado. Alguém sabe o que significa isso? Levanta a mão. Quando Jesus morreu, ele deixou o lenço dobrado. Na cultura judaica, quando alguém levantava da mesa e deixava o lenço dobrado, significa que a pessoa vai voltar. O lenço dobrado representa que Jesus vai voltar. O lenço dobrado representa que Jesus vai voltar para você, meu irmão. Estou vendo Renata aqui em prantos. Gente, Renata era uma pipa avoada. Pegou rebojo. Foi parar lá em Araruama. Você tem uma ideia, o sudoeste bateu, ela foi parar lá em Araruama. Quem é da região que sabe o que significa isso. Pipa voada, estava cumprindo... O que na igreja? Xadrez. Ela tinha acabado de sair do xadrez, pra você ter uma ideia. E ela tinha que cumprir um tempo de atividade social na igreja. Ela era terrível. Papai cuidou dela, acreditou nela. Ela aceitou Jesus. Teve a vida transformada. E hoje ela ganha almas para Jesus, lá em Valença. E muitas outras histórias que a gente pode lembrar. E muitas que a gente nem vai saber. Mas uma coisa eu sei. Pastor Rafael fala isso. O que é galardão, Bispo Roberto? Você sabe definir o que é galardão? O Bispo Roberto vai falar. Eu não sei. Eu sei que deve ser muito bom. Eu cheguei para o meu pai e falei: pai, o seu galardão vai ser muito grande. Eu gostaria muito que filhos tivessem parte nesse galardão. Porque eu estava junto quando você estava fazendo a obra. Eu tenho parte nisso também. E não queria me alongar muito, queridos. Mas é com muito carinho que eu lembro das histórias do meu pai. Essa linha do tempo, só para vocês entenderem, ele começou na Metodista Wesleyana Central. Os irmãos da Metodista Wesleyana Central, tem alguém aí que foi, né, na época? Amém? Ele deu aula ele brincava, deu aula no seminário. Deu aula no seminário. E depois ele foi para a Metodista do Brasil.
e foi para São Pedro da Aldeia, depois Araruama, depois foi para Jardim Esperança, Metodista de Vassouras, foi para Metodista do Carmo, Metodista de Bangu, tem o Júnior, o Ricardo aí, a Rosane, que só veio prestigiar. Depois a gente foi para Valença, depois ele foi para Macaé, aí eu já não estava mais, eu tinha casado, minha irmã também não foi. Depois ele foi para Iguaba e 2022 Deus trouxe ele para o ministério, o Centro Evangelístico Internacional. E essa foto foi tirada lá no Egito. O meu pai era tão exótico que quem conviveu com ele de perto sabe que ele era exótico, ele era diferente, ele gostava de coisas que ninguém gostava. E aí surgiu a possibilidade de ir para Israel. E ele ficava na cabeça, que o povo judeu rejeitou Jesus, eu não quero conhecer esse povo, não. Povo estranho. Falava isso, né, tia? Tia Débora foi para Israel, Levi, você tem que ir. Eu não, conhecer esse povo que rejeitou Jesus, eu não. Eu quero conhecer o Egito. Eu quero conhecer o Egito. E tá, aí estourou uma guerra em Israel, vai, não vai, a agência decidiu, vai ter a viagem, só que a gente mudou o roteiro. A gente vai para os Emirados Árabes, né? E para o Egito. Aí ele, Dora, mudou, agora é para o Egito. Agora eu estou animado para ir. E essa foto, quem tirou, acho que foi o Barreto que tirou essa foto, né? O pastor Rafael tirou essa foto. E essa foto mostra uma coisa que ele tinha vontade de conhecer, o Egito. E quando ele chegou, eu falei, pai, e aí, como é que é o Egito? Ele, estou decepcionado. Rapaz, eu vi umas ratazanas desse tamanho andando, uma sujeira, uma miséria, uma coisa horrível. A única parte bonita é essa aqui. Aí eu, tá bom, pai, é isso, glória a Deus. Esse violão foi do meu bisavô. Gustavo, tá aí? Gustavo Lage, ou já foi? Gustavo, um dos melhores luthier que existe na região dos Lagos. Muito amigo do meu pai, desde a época do Wesleyana. E Gustavo é um pouco exótico também, ele casou com um terno verde, pra vocês terem uma ideia, né? Não foi isso? Mostarda, foi assim, foi diferentão. Então eles se davam bem, pra você ter uma ideia, só para você saber. E quando meu pai descobriu a existência desse violão, ele falou, filho, a gente tem que deixar esse violão como um legado da nossa família. Ele não teve oportunidade de conhecer o bisavô, mas ele tinha muito carinho pelo bisavô, porque o bisavô dele, o bisavô dele, não, o meu bisavô, o avô dele, ele era pastor metodista, foi pastor metodista em Além Paraíba. Então ele tinha ele como referência. E aí Gustavo renovou esse violão e papai me ensinou a tocar violão. Ele não tocava muito bem, mas ele me ensinou 3 acordes. Depois eu fui sozinho, não toco nada também, mas alguma coisa sai. Mas olhando para esse violão, eu tenho uma memória afetiva muito grande do tempo que meu pai me ensinou a tocar. Vai falar. Queria chamar minha irmã. Boa tarde, gente. Eu não consigo ser tão espontânea nesse momento quanto meu irmão, mas eu escrevi algumas coisas sobre esses últimos momentos que a gente veio e eu vou ler para compartilhar com vocês. Mais uma vez, eu estava em Florianópolis e recebi a notícia que o meu paizinho, meu ursão, estava no hospital. Ao chegar, fui direto encontrar minha mãe no hospital e fiquei com meu ursão. A cada momento que a equipe médica pedia para eu me retirar do quarto, eu ia para o banheiro orar e clamar pelo Senhor. Em um desses momentos, o Senhor ministrou no meu coração Hebreus 11. E eu li sobre os heróis da fé e sobre viver pelo que não vemos. Em todo momento, meu coração tinha muita fé de que o milagre chegaria. Nós não duvidamos. Nos últimos momentos de vida do meu ursão, tivemos a oportunidade de nos despedirmos e pela primeira vez eu não tinha o que dizer. Porque absolutamente tudo que eu tinha para dizer, eu já tinha dito. E eu sempre tinha muita coisa para dizer. E eu sempre falei em vida. Nunca poupei palavras, abraços, eu te amo. Sempre fiz questão de dizer que ele era o melhor pai que eu poderia ter.
E pela última vez foi isso que eu disse a ele, enquanto fortalecia a fé dele ao mencionar a galeria dos heróis da fé, que viveram por convicção e não pelo que viam. Nesse momento, meu coração estava cheio de fé, de que ele seria completamente curado e que viveríamos esse testemunho. Depois da notícia, me lembro de falar com Deus que nós não tínhamos tanta fé, tanta convicção de que nós tínhamos tanta fé e tanta convicção de que o milagre chegaria. E o Senhor, pacientemente, cheio de doçura, ministrou ao meu coração de que o milagre chegou. Porque o maior milagre que podemos viver, que podemos ter, é viver a eternidade com o dono da vida. Onde Ele está, não há mais choro, não há mais pranto nem dor, não há mais náuseas da imunoterapia e da quimioterapia, não há mais choro. O Espírito Santo, mais uma vez, me lembrou de Hebreus 11, da galeria dos heróis da fé. E no versículo 13 diz: todos esses morreram na fé, sem terem alcançado a promessa, mas tendo-a visto e saudado de longe, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Ele viu a promessa de longe, pois já não havia células cancerígenas em seu corpo. Tem uma música que diz: eu prefiro te ver do que na terra entrar. As promessas não são melhores do que te contemplar. Certamente o meu ursão, um brasileiro de 59 anos, está contemplando um judeu de 33 anos. E isso é muito melhor do que uma cura terrena. Meu ursão, meu pai, meu melhor amigo, já está experimentando das delícias perpétuas ao lado do meu melhor amigo eterno. Viver o luto crendo na promessa da vida eterna tem um sabor doce e amargo. Doce por saber que ele está com Cristo e amargo pela saudade que ele deixa. Todo o choro de hoje não é um choro de dor e de arrependimento. É a dor apenas da saudade, de saber que nós nunca mais vamos pedalar juntos. Não vamos fazer outra aventura para o Pico da Bandeira. Não vamos tomar cafés sem açúcar enquanto compartilhávamos os devaneios da vida e as verdades do Evangelho. Não vamos mais comer pizza da Domino's, metade pepperrock, metade la bianca. E eu poderia citar milhões de coisas que nós amávamos fazer juntos e não vamos fazer mais. Mas eu carrego o consolo de que fizemos isso o máximo de vezes possíveis. Vivemos muito, aproveitamos as pequenas alegrias do ordinário e as grandes alegrias de momentos extraordinários. A saudade continuará, afinal, a saudade é o amor que fica. E aqui tem muito amor, por isso eu sei que tem muita saudade. Então é um privilégio poder sentir saudade de um pai que foi um verdadeiro pai, amigo e pastor. Estamos experimentando uma nova face de Cristo em meio a essa dor. E como ele sempre parafraseava Bill Johnson depois da descoberta do câncer, ele sempre dizia: essa é a única oportunidade que temos para adorar a Cristo em meio às dores e o sofrimento, pois na eternidade não haverá mais choro, nem pranto, nem lamento. E o meu consolo é que ele não sente mais nada disso. Ele não sente mais os desconfortos e as náuseas da quimioterapia, não tem mais choro nem dor. E como eu disse, ele está desfrutando das delícias perpétuas. No hospital, em meio a tanta dor, nós como famílias construímos um altar de adoração ao Senhor. Oramos e consolamos pessoas desconhecidas enquanto o Espírito Santo nos consolava. Fizemos a oração mais difícil da nossa vida. Senhor, nós queremos Ele aqui, mas seja feita a sua vontade. Para finalizar, no domingo, depois da notícia, quando eu fui para casa, eu abri o iPad dele e fui direto para os blocos de nota. E descobri que ele não fazia as anotações nos blocos de nota, mas tinha uma única nota de 3 de dezembro de 2019, às 6h52 da manhã, que ele tinha insônia, e dizia o seguinte: confiar em Deus não é fingir ou se iludir dizendo que está tudo bem. Confiar é saber que, apesar das circunstâncias, tudo ficará bem.
Você prova que confia em Deus quando entrega o volante da sua vida nas mãos dele, senta no banco de trás e não questiona a direção que ele toma. E certamente o meu pai sentou no banco de trás e deixou o Senhor conduzir a vida dele. Ele gastou a vida por amor a Cristo e sentou no banco de trás. Deixou o Senhor conduzir o volante da vida e esse é o maior legado que ele podia deixar. Obrigada por estarem aqui. Agora a gente vai... Eu selecionei algumas pessoas. Eu gostaria que todos vocês dessem uma pequena contribuição, mas não tem como, gente. Não tem como. São muitas histórias. Queria chamar minha tia aqui. Eu quero cumprimentar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Que é a paz que a gente precisa, né? Que é a paz que excede todo entendimento, que vem dele, só ele. É um momento que é difícil a gente falar. E olha que nós gostamos de falar, né? Nós pastores gostamos de falar. Embora a gente tenha paz no coração, nós somos, sempre falo na igreja, nós como pastores, nós sofremos também, choramos, ficamos tristes. E esse é um momento assim, muito difícil para mim. Como Caleb, Larissa, né, Dora. Caleb falou algumas coisas aqui, e a gente que conviveu com meu irmão, ele foi realmente uma pessoa assim, resgatada pelo Senhor. Embora os 3 filhos, né, fossem criados, os 3, minha mãe e meu pai, né, eles criaram 3 filhos no Evangelho, mas ele foi uma ovelhinha bem levada e fugiu, né, do aprisco do Senhor. Mas Deus o resgatou. E transformou nele num grande homem de Deus. O Caleb falou aqui da Dora, eu sempre brinquei com ela também, falei assim, você veio salvar meu irmão, não existe outra salvadora no mundo. Esse nome, todo mundo chama de Dora, carinhosamente. Mas eu sempre falei com ela, você salvou meu irmão. Deus, Jesus resgatou, salvou, mas ele botou você como reforço, porque a pessoa era difícil. Quem conviveu com ele sabe, né? Mas como que Deus mudou? E a gente pode falar que ele combateu o bom combate. Acabou a carreira, mas ele guardou a fé. E esse combate para ele foi um combate assim de um guerreiro, né, irmãos? De um guerreiro, porque ele viu o dia que ele retornou para Jesus. Foi um tempo difícil, Deus sabe como tratar de cada um, né? Glória a Deus, isso foi, né, foi 1000 e alguma coisa, né? Com certeza, 1980, eu estou pensando aqui, porque eu acho que foi em 86, se eu não me engano, foi a minha formatura. Quando ele chegou lá, para vocês verem, ele tinha muito cabelo, acreditem, ele tinha muito cabelo, ele chegou com um cabelo desse tamanho, que vocês vão que era punk. Na minha formatura, com um cinto de corda amarrado no pescoço. Está lá a foto, pena que eu não trouxe a foto. Para vocês terem noção, assim, como que ele era uma pessoa difícil de contrariar as pessoas, né? Ele gostava de contrariar, esse era o Levi. E aí Deus foi tratando, né? Mas apaixonado em servir o Senhor, porque o dia que Deus o resgatou, no momento de muita dor, onde todos nós sofremos no resgate dele, que saiu de uma prisão, foi um processo tão difícil que vivemos, mas depois ele nunca mais foi a mesma pessoa. E dali, desse resgate, Deus fez ele um homem de Deus, um homem comprometido com o Evangelho, que amava servir. E digo para vocês assim, amava tanto a igreja. Eu posso dizer isso porque até nos nossos encontros, todas férias, quando a gente estava junto, porque ele passou por muitas igrejas,
Eu estou aqui no Cabo Frio a vida inteira, desde 2000, né, como pastor. Eu nunca saí daqui, mas ele viajou muito. E quando ele ia, né, a gente estava sempre em férias juntos, a gente passava alguns dias lá, final de semana, enfim, levava a minha mãe. Mas as nossas conversas, acreditem, igreja. A gente só falava de igreja. E foi assim até os últimos dias, porque quando ele se reunia na minha casa para tomar um café junto, o assunto, igreja. Ele estava doente no processo, a gente falava um pouquinho só, mas a nossa conversa principal é falar da igreja do Senhor. Porque amamos servir ao Senhor. E eu digo para vocês assim, está sendo muito difícil para a gente, porque não vai ter mais a parceria, né? Em alguns momentos eu ligava para ele. Muitas vezes eu fiz isso. Meu filho, estou com um problema aqui, estou fazendo uma consulta universitária, que eu falava que ele era universitário. Ele tinha mais experiência do que eu. Ele sempre tinha uma palavra, uma orientação. E sei que ele foi um bom pai e deixou um legado precioso, né, para os filhos. Vocês ouviram aqui o que o Caleb falou. A gente vê a história do Caleb, a gente vê a história da Larissa. Eu sei que ele era muito família, né? Muito família. Ele era essa pessoa, e sei que foi um bom servo do Senhor, que cumpriu o seu chamado. E eu creio que o Senhor ministrou isso ao meu coração. Ele combateu esse bom combate com muita garra, com muita vontade, com muita determinação, com seriedade, integridade, com verdade. Porque a gente vê no ministério pastoral tantas pessoas que estão ambiciosas no reino, que querem enriquecer no reino. E ele, quando ele chegava numa igreja, ele via os desafios, já pensava nas obras, nas coisas que precisavam ser feitas, nas reformas. E hoje termina a carreira dele. E Deus falou isso no meu coração. A carreira dele já foi concluída. E Deus o tomou para si. E bendito seja o nome do Senhor. Mas ele deixa um legado. Legado de fé. Legado de integridade. Legado de verdade. E eu creio que os filhos e os irmãos, pessoas que foram ovelhas, né? E o irmão, o Éder, nosso irmão mais novo, que agora só ficou só nós dois. Tem um porta-retrato lá em casa. Eu olhei para o porta-retrato, estava eu, minha mãe, né, os meus irmãos. Minha mãe foi, meu pai foi, meu irmão mais velho foi. Se for nessa ordem, eu falei, eu acho que eu sou a próxima. Ah, Jesus. Mas eu sei que é no tempo de Deus. Então, o que Deus fala para mim e para você é que a vida, irmãos, a Bíblia diz isso, é como um vapor. Nós podemos fazer planos. Eu falei com ele, antes de ter essa crise no hospital, de ir para o hospital na sexta-feira, eu falei com ele na mesma semana, falei, filho, sábado, a minha agenda está vaga, vamos reunir, vamos fazer um churrasco aqui em casa, porque o Ed vai estar em Cabo Frio. E ele, não posso, porque vai ter confraternização lá na minha igreja, com a liderança. Mas quando eu for em Cabo Frio, a gente vai estar junto. Eu digo isso para vocês porque às vezes a gente não valoriza as pessoas que a gente ama quando estão com vida. Eu penso que todas as vezes que nós nos reunimos, queridos, para um funeral, é um momento onde Deus nos leva a uma reflexão profunda da nossa vida. O que é a nossa vida? É como vapor. E muitas das vezes nós buscamos tantas coisas, priorizamos tantas coisas e não priorizamos as pessoas que amamos. Queremos ter os nossos bens. Não estou falando que é pecado ter bens, casa, carro. Irmãos, a gente precisa dessas coisas, inclusive, né? Mas o bem mais precioso que nós temos são as pessoas que nós amamos. Porque agora o que fica é o legado. São as memórias que foram construídas em vida. Casa, carro, tudo isso acaba, sabe, queridos?
Mas o que a gente leva é o legado que foi deixado. Então valorize as pessoas que você ama. Ame, abrace. Se precisar liberar perdão, faça isso enquanto está com vida. Eu já fui em tantos velórios onde há desespero. Porque não falou que amava quando estava com vida. Porque não perdoou quando estava com vida. E agora já não pode fazer mais nada. Então, ame agora. Beije agora. Honre agora. Eu cheguei aqui e fiquei feliz de ver tantas flores. Eu falei, na vida, eu acho que ele não ganhou flores. Porque o homem geralmente não ganha. Mulher a gente ganha, né? Mas não é... Às vezes a gente lembra das flores na hora da morte. Onde a pessoa mesmo não recebe, porque ela não está mais aqui. Então, se você tiver que dar flores, dê em vida. Se tiver que dar presentes, presenteie enquanto está com vida. Que isso cada velório é um momento para a gente poder refletir, a gente ver o que eu preciso melhorar. E principalmente a nossa vida com Deus. Eu vou finalizar, eu tinha notado, mas aí eu deixei, né, para não falar muito, mas eu acabei o que estou falando, né? Eu já vou terminar. Mas eu quero, em nome de Jesus, principalmente a reflexão da sua vida com Deus. A gente reflete em valorizar o próximo, amar o próximo, amar as famílias, os amigos, valorizar. Mas eu quero fazer uma pergunta para você. O Caleb já falou isso, já falou sobre o apelo. Mas se você ainda está com o teu coração endurecido, eu só quero fazer uma pergunta. Aonde você vai passar a sua eternidade? Deus nos fez para a eternidade. Nosso coração anseia pela eternidade. Ela é real. Porém, existe uma eternidade com Deus e uma eternidade sem Deus. E qual é a sua escolha? Todo mundo fala, com Deus, se Deus quiser. Pois é. Essa eternidade com Deus, ela é possível, sim. Não por merecimento, é graça do Senhor. Mas ela só é possível através de um único caminho, que é Jesus. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser através dEle. E eu tenho certeza que o meu irmão, ele chegou lá no seio de Abraão, encontrou a minha mãe e falou, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. E ele só voltaria se Deus desse uma ordem, né? Mas eu penso que é assim. E agora ele descansa. Então que Deus esteja trazendo consolo para todos nós neste momento. Especial você, Larissa, Dora. A gente está junto, querida. Dora agora vai ficar aqui pertinho da gente. Vai ficar mais fácil para a gente caminhar junto. E você, Caleb. Você vai dar continuidade nesse legado. Tá bom? Deus abençoe sua vida. Queria chamar o Henrique. Henrique é uma pérola que papai sempre falava. Nosso Henrique, Deus chamou ele para a palavra. Henrique vai ser um grande pregador. Acompanhou lá em Alcântara. 5 minutinhos. Difícil, né? Mas ele falava uma palavra interessante para a gente em Alcântara. Difícil é um lugar onde você não quer ir, né? Quem já ouviu falar? Já ouviu falar, né? Alcântara sabe. A gente saiu, eu e minha esposa saímos de Itaboraí e fomos viver em Maricá. Mas o pastor Levi chegou nesse tempo, 2022, no tempo que nós fomos também para Maricá. Irmãos, nós não conseguimos sair de Alcântara. Nós continuamos congregando, mesmo de Maricá para Alcântara. Porque o pastor chegou e ele falou algo interessante que nunca tinha ninguém falado para mim. Alguém escondeu você no eirado. Eu tenho que te colocar em algum lugar para que essa luz comece a brilhar. E eu falava às vezes para ele, quando ele me botava para pregar, eu falava, o senhor tem certeza? O senhor tem certeza? Ele, nunca tive tanta certeza na minha vida. Você vai pregar, você vai falar da palavra.
E uma coisa que às vezes a gente conversava, eu falava com ele é que o Senhor acredita mais em mim do que eu mesmo acredito em mim mesmo. E o pastor, ele fez isso em Alcântara. Os irmãos estão aqui do lado direito aqui, à esquerda de vocês. E quando vocês olharem para esses irmãos, vejam também a expressão do pastor Levi. Porque ele foi regando, foi regando, foi regando, foi regando, e as pessoas feridas foram sendo curadas, e as pessoas que estavam rachadas foram tratadas como vasos, e as pessoas que estavam saído, como um dos nossos membros falou, eu estava decepcionado com Deus, e a partir de uma palavra dele, eu voltei para os caminhos do Senhor. Então esse era o pastor Levi, que ele acreditava mais nas pessoas do que nelas mesmas, né? Elas mesmas acreditavam nelas. Vivi um processo de infertilidade. Vou ser um pouco mais espontâneo, escrevi algumas coisas aqui, mas não dá. Processo de infertilidade, e ele lutou junto com a gente, eu e minha esposa. Foi quando o Miguel nasceu, e muito antes disso eu falava com o pastor, o que eu estou fazendo de errado, né? Pastora? E ele chegou para mim, Henrique, você precisa viver o processo. Você precisa viver o processo. E a mesma palavra que ele chegou para mim foi que num consultório, confirmou, né? Num consultório, uma médica que também era, né? Se não me engano era obreira ou era pastora, não me engano agora, mas a mesma médica que tratou da minha esposa chegou para mim e falou: Deus só prova quem Ele quer usar poderosamente. E foi a mesma palavra que o próprio pastor chegou a falar para a gente. Deus tem um processo na vida de cada um e Ele só vai provar quem Ele quer usar. Então, a igreja de Céu Alcântara não foi o término. Nós somos apenas a continuidade do pastor. Amém? Nós somos apenas a continuidade. Então, toda vez que você olhar para o Céu Alcântara, olhe para a gente também. Mas veja que foi um legado que o pastor deixou ali e vai continuar. Pela glória do Senhor. Obrigado. Queria chamar aqui o pastor Marcos Fraga e o pastor Marcelo Fraga. Minha mãe vai lembrar muito disso. Às vezes, meu pai estava triste e do nada ele estava dando gargalhada. Eu ligava para meu pai, eu ligava para meu pai todo dia. Todo dia eu fazia chamada de vídeo com ele. Não sei se ele falou isso com você, ele já falou isso aqui em algumas mensagens. Todo dia eu ligava para ele. E aí, às vezes que ele não atendia, aí eu ia ligar para minha mãe. Falei, se aconteceu alguma coisa. Aí, quando teve várias vezes, eu atendia, ele estava dando gargalhada, kkkk. Mas você é um bandido? Eu falei, tá falando com o Marquinhos. Com certeza. Esse cara era a alegria dele. Mano, 5 minutos, senão a gente vai estar bom. Foi falado, né? Que ele ligava para ele, uma das ligações. Minhas ligações eram de 1h46, eu me lembrei agora. E eu falei, Levi, ele, seu bandido, só você, vai me fazer ficar tanto tempo assim no celular. E eu quero agradecer a Deus, porque isso foi um propósito que Deus tinha colocado no meu coração, né? Há muito tempo, a gente tinha amigo há muito tempo, né? O pastor Marcelo também, que é meu irmão, de passar para cá. E a gente estreitou com o Levi. E no último ano eu fiz um propósito no meu coração, falei que assim, eu vou ligar para Levi para arrancar dele gargalhadas, porque gente para arrancar lágrimas da gente, esse mundo está cheio, mas se aproxime daqueles que te arranquem gargalhadas, e isso é muito importante. E eu vivi isso com o pastor Levi. E eu termino a minha frase dizendo a vocês que falei para ele, eu tive uma experiência muito profunda esse ano, que eu vi o meu pai e a minha mãe na glória. Não é o que eu acho, não, eu vi. Eu os vi, é tão certo quanto o ar que a gente respira. Isso tudo aqui é passagem mesmo. É real.
O céu é de verdade. O céu é real. E aí, meu irmão, eu tenho muita compaixão de quem não tem essa fé. Mas Levi, ele tinha essa convicção. E a gente dava muitas gargalhadas. E graças a Deus, irmãos, quero terminar minha palavra, que no céu não tem bandeira denominacional, não é verdade? Lá não vai ter metodista. Bom, mas, se bem, que se tiver, deixo o meu agradecimento a todos vocês dos 6. Mas não procure o pastor Levi lá, porque ele estará conosco no meio dos metodistas. Bom, falar do Levi foi um amigo que eu tive, um amigo de longa data. A gente se falava quase sempre constantemente. Às vezes ficava um período sem conversar, às vezes, e quando conversava era riso para cá, riso para lá. A última vez que eu conversei com ele, ele tinha ido pregar na Central. E eu cheguei em casa, liguei a televisão e estou vendo o Levi pregar e falei com o Levi assim, né? O Levi está diferente, está discreto. Essa camisa está discreta, essa calça está discreta. Aí até que ele saiu de trás do púlpito e foi andando para o meio do altar. Aí eu vi o sapato dele. Aí eu liguei para ele, falei, amigo, irmão, rapaz, eu achei que você tinha ficado discreto até que você saiu. Que sapatinho brilhoso, hein? Aí brinquei com ele com uma história que ele contou lá. Então, são muitas histórias, né? É um cara que, de coração, eu amei. Não me lembro desse sujeito, e com todo carinho falo isso, murmurando. Não me lembro. Mesmo triste. Claro que com a minha natureza e com a dele, né? A gente brincava muito, zoava muito o tempo todo. E agora eu vou sentir falta, né? Daquele secador. Ele tinha um secador, que todas as vezes que o Flamengo ia jogar algum jogo, ele gravava um vídeo e ficava na frente da televisão mostrando, acho que ele entregou para Caleb. Nessa semana infelizmente a gente não vai ver mais o secador, não é? E eu te aconselho a aposentar o secador. Obrigado. Bispo Roberto. Eu gostaria, em nome do Colégio Episcopal da Igreja Metodista, na qual o pastor Levi serviu grande parte da sua vida, expressar a Dora, a você, Caleb, expressar a Larissa, expressar a pastora Débora, que é também presbítera e pastora metodista, os nossos mais profundos sentimentos pela passagem do pastor Levi. Eu costumo usar uma frase que é uma brincadeira, assim como Jesus é o melhor amigo, o Vasco também é o melhor amigo do flamenguista. E o pastor Levi, como um vascaíno, ele sempre foi um grande amigo meu pessoal. Mas nesta hora, quando nós olhamos para a palavra de Deus, ela nos diz, no final de Isaías, o capítulo 65, versículo 19, nunca mais se ouvirá nela voz de choro. Nunca mais vamos chorar pelo pastor Levi. Porque a visão que nós temos da morte como cristãos é que ela não existe.
O pastor Levi, ele não morreu. Quando cheguei aqui, disse isso para o Caleb. O pastor Levi foi glorificado. E como um servo de Deus glorificado, pelos glorificados nós não choramos mais. Porque desapareceram todas as coisas, lamentos, e os glorificados no céu agora estão ao lado do Senhor. Nós sabemos que esse é um momento muito difícil, especialmente se você não sofre a dor do luto e não tem grandes perdas, talvez diretas na sua vida, não perdeu o seu esposo, não perdeu o seu pai. Talvez você não consiga perceber esse momento, o que passa na vida da irmã Dora, o que passa na vida do Caleb, o que passa na vida da Larissa. Mas quem sabe o que é perda, pode dizer que Deus nos deu o pastor Levi. Deus levou. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus nos abençoe, que o Espírito Santo de Deus, ele seja consolador no coração de vocês, viu, Caleb? Continue o legado do seu pai, continue anunciando e proclamando que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador, para a glória de Deus. E que cada um aqui, cada uma, possa também levar deste ofício fúnebre a certeza de que Jesus Cristo é a ressurreição e a vida. E que no seu coração você também esteja preparado um dia para enfrentar esse momento de cabeça erguida como esta família está enfrentando e glorificar o nome do Senhor. Deus nos abençoe. Amém. Ricardo, vai conseguir falar? Ricardo foi ovelha em Bangu, mais precisamente Rio da Prata. Conheceu um pastor adventure, né, que ele cismou com isso um tempo, do Terno Vinho. Paz do Senhor para todos. Estava falando com o Caleb sobre aquela linha do tempo ali. E em 2008 ele pôde passar pela igreja metodista lá em Rio da Prata, Bangu. E foi um tempo de divisor de águas, não só para a igreja de Bangu, mas como para a minha vida também. O pastor, como o Caleb falou, pastor adventure, né? Gostava de escalar, gostava de andar de bicicleta, correr até onde a Dora deixava. Mas ele era bastante adventure. E eu me lembro uma vez que esse quadro dele aí é do Vasco. Junto com o meu amigo Caleb, nós fomos lá e pegamos esse quadro e copiamos uma camisa do Fluminense e colamos em cima desse quadro aí. E graças a esse quadro nós fomos parar quase no gabinete. Porque ele ficou muito bravo. E foi um dos dias que eu conheci esse terno vinho. Né? Esse terno vinho, uva dele aí, quando ele botava esse terno vinho, eu participava do ministério de louvor e eu ficava olhando bem de perto esse terno vinho. Até um dia que ele falou assim para mim: eu vou botar o púlpito na porta da igreja, Ricardo. Vamos botar o púlpito na porta da igreja porque eu vou pregar de frente para aqueles irmãozinhos que só sentam lá atrás para conversar. Eu falei: pastor, você não vai fazer isso? Vou fazer. E num belo dia que eu cheguei, o púlpito estava na porta da igreja, nós louvamos lá da porta da igreja. Para aqueles irmãozinhos que sentavam lá atrás ficarem de frente para ele. Mas era um pastor brincalhão, que brincava, falava muito de Coca-Cola, mas era um pastor que pregava o evangelho, era um pastor que tocava fundo na nossa alma, era um pastor que cuidava de ovelhas, era um pastor que doutrinava. E para mim e para minha família foi um divisor de águas. A passagem do pastor tão curta lá, mas tão diferente, tão marcante, né? A palavra de Deus diz em Mateus que nós devemos ser sal da terra e luz do mundo, que devemos fazer a diferença. E ele, Caleb, em tão pouco tempo, Dora, Larissa, em tão pouco tempo que ele ficou conosco lá, ele fez a diferença. O Senhor mandou ele lá, construímos um templo lá, e ele falou, o pastor Valquimar, que o antecedeu, preparou o terreno e ele executou.
E eu estava falando aqui com o Caleb que ele falava assim, vamos construir. Mas quem vai carregar o carrinho de mão às pedras são vocês, tá? Nós vamos construir. E eu carreguei bastante carrinho de mão lá com pedra. Mas quando o homem de Deus é chamado num lugar, as coisas acontecem. E nós não tínhamos verba para fazer o templo. Mas enquanto nós carregávamos carrinho de mão, chegavam pessoas na obra, e na época não tinha um Pix, era o cheque, né? E falava assim, é daqui que tem um pastor careca? Eu falei, eu não sei o nome dele, mas Deus mandou dar esse cheque aqui para vocês. E era cheque de, hoje sim, era de 5 mil, 3 mil, 7 mil, e não foi só 1, 2 ou 3. É aqui que o pastor Levi, eu ouvi falar dele, eu nunca vim aqui não, mas Deus tocou no meu coração para me trazer uma oferta para vocês. E foi dessa maneira que o nosso templo foi construído lá. Então, o poder de Deus agindo através do servo dele naquela comunidade. Então, eu louvo a Deus pelo tempo que eu vivi com ele, pelo tempo que eu estive com ele, e louvo a Deus por essa família maravilhosa. Pastor Sérgio, representando a Centro Evangelístico, a diretoria. Fica por aqui. Glória a Jesus. Boa tarde, na paz do Senhor Jesus. Representando a diretoria geral e o conselho do presbitério da igreja, a gente quer compartilhar uma breve palavra para vocês nesse momento. É uma expressão bíblica que diz assim: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando me apresentarei diante da tua face, ó Deus? Apresentar-se diante da face do Senhor é algo muito especial. A gente pode fazer isso orando, jejuando, cantando louvores a Ele, se ajoelhando no altar, na sua casa, glorificando o seu nome. Mas a única maneira de se apresentar diante da sua face em definitivo é através da morte. E isso aconteceu com nosso querido, amado pastor Levi. E isso vai acontecer com cada um de nós. Porque todos nós queremos estar diante da face dele. E é por isso que a gente louva, ora, jejua, mas esta posição em definitivo é através da morte. Que nós estejamos todos nós preparados, porque nós não sabemos qual é o dia, mas ele certamente chegará. Que o Senhor nos capacite, que o Senhor nos permita estarmos preparados, porque esse grande dia haverá de chegar. Que Deus possa confortar o nosso coração e preparar cada um de nós no nome de Jesus. Amém? Queria chamar aqui o pastor Rafael. Meu pai tinha um carinho muito grande com o pastor Rafael. E era só elogios, só vontade de estar mais perto. Eu acho que tão difícil, né? Eu falei com o Caleb, eu não quero falar, porque tudo que eu tinha para falar eu falei para ele. Tudo que eu tinha para sentir, eu senti por ele. E tudo que eu tinha para fazer, eu fiz por ele. Eu me converti na Metodista do Brasil. O bispo Carlos Alberto me ganhou para Jesus, estava aqui há pouco. Bispo Roberto me levou às águas e saí de lá em 2000. E eu me lembro que desde quando me converti, por muitas vezes ouvia, na época, o pastor Roberto, hoje bispo, dizer: Jesus está voltando. E eu confesso, bispo, que com o tempo passado, algumas vezes eu me perguntei: mas eu já ouço isso há muito tempo. Muita gente sempre diz isso. Até que um dia,
eu percebi que Jesus está voltando todos os dias. Jesus voltou para Levi. Jesus vai voltar para alguém amanhã. O Jesus que eu aguardava que viria, ele vem todos os dias. Tive a oportunidade de conhecer muitas pessoas que o Levi foi um instrumento de Deus para que pudessem voltar para Jesus. Então o Caleb não fez isso. Gostaria que você fechasse seus olhos. Eu não vou chamar ninguém à frente, mas se você está no seu lugar, eu quero orar daqui por você. E você quer voltar para Jesus hoje, levanta a sua mão aonde você estiver. Se você está ao alcance da minha voz e você não tem a certeza da sua salvação, se Jesus voltar para você hoje, você não sabe se você vai estar com Ele eternamente, e você quer ter essa certeza, levante sua mão. Ou se você, nesse início de tarde, decide entregar a sua vida para Jesus. Se todos têm a certeza da salvação, nós vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer, porque tivemos o privilégio de ter o Levi conosco aqui, e para nós é um privilégio. 59 anos vividos e muito bem vividos aqui na terra. Agradecer pelo filho, pelo pai, pelo marido, pelo amigo, pelo pastor, pelo irmão que ele foi a cada um de nós. Pedir agora que o Senhor nos dê força para continuar a nossa jornada até que a nossa senha possa ser acionada. Que ao chegar o nosso dia, possamos estar prontos e preparados para ter um encontro contigo. Essa é a nossa oração, Pai. Pedindo que o Teu Espírito Santo, o Paráclito da igreja, abrace a Dora, a Larissa, o Caleb e todos os familiares. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Se coloque de pé. Estenda sua mão para frente. Que a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo, que o grande amor de Deus o Pai, que a comunhão e que a consolação do Espírito Santo de Deus seja uma constância na sua vida todos os dias até a volta de Jesus. E você que aguarda ansiosamente, diga amém. Amém. Esse é os últimos momentos. Nós já vamos avançar para seguir o rito. Então você que quer nesse último momento estar aqui, que você possa fazer isso.